Então os homens estão procurando bastante a lipo de alta definição, porque, como eu falei, ela não trabalha só o abdômen, ela também trabalha o peitoral, trabalha essa musculatura aqui da região aqui lateral aqui do corpo, região das costas, região dos braços também. Então os homens estão procurando bastante essa lipo de alta definição. E doutor Érico, em relação ao pré-operatório, né? Você falou a importância, é claro, da pessoa primeiro passar por um médico. Como é que é esse processo? Ela vai, tem interesse em fazer o procedimento, mas aí ela vai primeiro em algum outro médico para saber como é que está a condição cardíaca. O procedimento em si da lipo, ele é um procedimento mais complexo ou ele é simples? Como funciona? Não, é uma cirurgia como qualquer outra, né? Então tem seus riscos também e tem que ser explicados esses riscos para os pacientes, né? O ideal é que se ela tem vontade de fazer uma lipo, seja tradicional ou uma lipo de alta definição, a lipo HD, ela procura um cirurgião plástico, né? De sua confiança, então não procurar somente por redes sociais, né? Porque as redes sociais estão aí, então tem muita gente séria, mas também tem muita gente que não é. Então tem que ter muito cuidado, porque tem às vezes médicos ou profissionais não médicos que dizem que fazer esse procedimento e é um risco grande, porque se o profissional não tem qualificação, o risco para paciente fica muito alto. Então, não procurar somente o profissional pelas redes sociais, se informar realmente no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é um médico reconhecido, se é cirurgião plástico, e procura agendar uma consulta com esse cirurgião plástico. E aí, nessa consulta, ele vai colher toda a história da paciente, ver se ela tem indicação, e aí será feito o exame físico, essa paciente ela vai ser examinada, e aí ela tendo a indicação de fazer o procedimento, a gente vai pedir os exames pré-operatórios, né? Que aí engloba exames de sangue, exames do coração, exames do tórax, alguns outros exames que a gente vai pedir, da parede abdominal, por exemplo, para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, a cirurgia é marcada e aí é feito o procedimento. Se a paciente tiver alguma alteração com esses exames, a gente encaminha para algum especialista, né, como cardiologista ou algum outro, ou um pneumologista, se tiver alguma alteração. Normalmente, quem procura esses procedimentos são pacientes jovens, né, que não têm comorbidades, não têm pressão alta, não têm diabetes, não têm nenhum problema de saúde. Então, os exames normalmente vêm tudo bem e a cirurgia é marcada após o resultado desses exames. E é importante também a questão do pós-operatório, né, doutor? Como é que funciona? Quais os cuidados são importantes aí para o resultado realmente, né, se firmar aí como desejado? Isso, porque muitas pessoas pensam, né, e colocam, às vezes, toda a esperança ali somente na cirurgia do cirurgião plástico está fazendo, né? Mas é muito importante que as pacientes e os pacientes que vão fazer esse procedimento, eles tomem os cuidados pós-operatórios que são recomendados pelo seu cirurgião plástico, né? Então tem que fazer realmente uma recuperação funcional com a fisioterapeuta, né? Vai utilizar algumas cintas, né? Então, por algum tempo depois da cirurgia, tem que ter um tempo de repouso também, Em né? média, quanto tempo, doutor? Mede uns 10 dias, mais ou menos, de 10 dias? repouso, né? De 7 a 10 dias a gente já está liberando para fazer atividades como escrever, ficar no computador, né? Às vezes até atividades físicas, 15 dias a gente já libera, né, novamente. Agora, por exemplo, pegar sol, a gente pede um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque se a paciente pegar sol após a cirurgia, a cicatriz pode escurecer. E como, por exemplo, na lipo HD é uma lipo muito superficial, que vocês podem ver aí em alguns resultados de algumas famosas, né? A gente vê que ficam os músculos bem definidos, né? E essas marquinhas que ficam da musculatura, se a paciente, por exemplo, pegar sol, elas podem escurecer e aí depois não sai mais. Fica muito difícil para poder sair. Então a gente pede, eu oriento as minhas pacientes a esperar em torno de 4 meses, 3 a 4 meses para pegar sol e para pegar sol diretamente 6 meses, tá? Pelo menos pegar sol diretamente, né? Por exemplo, se bronzear. Então esperar pelo menos 6 meses, que é para poder dar o tempo da cicatrização e não ter perigo de ficar com essa marcação aí por queimadura de pele solar, por exemplo. E atrapalhar o resultado E final, né, atrapalhar depois o do resultado. procedimento, né? E ficar aquele resultado estigmatizado porque você pegou o sol. Mas a gente sabe que muitas pacientes não relutam, né, em fazer. A gente vê, às vezes eu opero um paciente 10 dias depois, 15 dias, já vejo batendo foto, que a pessoa muda muito o corpo, né, a autoestima vai lá para cima, a confiança, a pessoa realmente muda de vida. Aí ela quer usar aquele biquíni, então a gente já começa a ver nas redes sociais a paciente postando na praia, postando em outros locais, na academia já com o abdômen lá de fora, para poder mostrar aquele resultado, porque realmente a paciente é um up muito grande, é uma autoestima realmente que vai lá para cima Modifica bastante, né? depois da cirurgia plástica. É isso, minha gente. Agradecer aqui a participação do médico cirurgião plástico Érico Brasil, trouxe aqui esclarecimentos importantes sobre a lipo HD, procedimentos também estéticos, né, relacionados aí ao abdômen, outras regiões do corpo, que estão bastante em alta nesse período, realmente, como bem lembrou aqui o doutor Érico.
esse período aí de carnaval. Doutor Érico, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Conexão. Eu que agradeço, Sávio, agradeço a todos que nos acompanharam. Quem quiser mais informações, pode entrar no meu Instagram, tá? Que é Dr. Érico Brasil, tá? @Dr. Érico Brasil, ou entrar no meu site, que é ericobrasil.com.br. Você vai ter todas as informações sobre a lipo HD, a lipo tradicional e até outros procedimentos que você tem interesse em fazer. Doutor Érico, mais uma vez, muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Obrigado, bom final de semana.